Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do Conselho Federal de Nutricionistas. Neste momento, vamos iniciar a mesa, o nutricionista como protagonista nas ações de IEAN e sua interface com a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada. Nós vamos contar com uma fala do Dr. Alcemir, uma fala da doutora Vanille, e na sequência abrimos para as perguntas. Fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês desde já pelo chat, que nós estaremos acompanhando. Vamos iniciar agora com o Dr. Alcemir Almeida de Barros, que é nutricionista, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenador do GESAM, o Grupo de Estudos em Segurança Alimentar e Nutricional, professor Pedro Quitoco. É professor na área de políticas públicas e na área de segurança alimentar e nutricional. Atualmente, Alcemir é conselheiro do Conselho Federal de Nutricionistas, representando o CRN da 4ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Alcemir, você tem 30 minutos. Boa palestra. Muito obrigado, Juarez. Boa tarde a todas e todos. É uma imensa alegria estar agora conversando com todos vocês. Agradecemos imensamente por essa oportunidade e teremos a oportunidade de dialogar com a categoria, com estudantes, na perspectiva de como trabalharmos educação alimentar e nutricional, tendo o nutricionista como protagonista e a interface com a segurança alimentar e nutricional, o direito humano à alimentação adequada. Inicialmente, a gente traz como um ponto de partida para a nossa reflexão que essa atuação profissional que a gente vai focar no dia de hoje, ela está muito relacionada com 3 grandes referências que nós temos em termos de políticas públicas. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas e o Guia Alimentar para a População Brasileira. E essa atuação que nós estaremos abordando hoje, de alguma maneira, ela vai sinalizar para a gente uma atuação voltada para a garantia da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada. Também trazemos para reflexão o diálogo em relação à comida, alimentação e à nutrição. Importante chamarmos a atenção para a comida. E nessa perspectiva, trabalharemos e dialogaremos em função dos diferentes contextos e dimensões que todo esse complexo, vamos chamar assim, de comida, alimentação e nutrição, está envolvido. De alguma maneira, precisamos lembrar da importância de considerarmos o sistema alimentar, considerarmos o acesso à terra, o acesso à água, os modos de produção que os alimentos, de alguma forma, terão à disposição, o acesso à semente, a forma de colheita, enfim, todo o processo que envolve desde a produção até a chegada do alimento na mesa de cada um, relacionando aí com o consumo. Importante também refletirmos a diversidade que compõe a população brasileira, o povo brasileiro. Uma diversidade caracterizada por diferentes formas de pensar, de agir, de produzir alimento, de consumir, e respeitando identidades que cada um traz. Então, pensar a diversidade é pensar nos povos das cidades, do campo, dos rios e da floresta. Dialogando diretamente, mais específico, com relação à PNAM, trazer o propósito da PNAM para a nossa reflexão, onde está relacionado à melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira. A PNAM traz esse propósito. E nela a gente tem, naturalmente, o debate e a implementação de promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Como princípios, destacar aqui alguns que a PNAM nos traz. Primeiro, direito à saúde e à alimentação. Esse é um carro-chefe muito importante que a gente precisa
considerar em relação à PNAM. Trabalhar a garantia de direitos, trabalhar a garantia de direito na perspectiva de segurança alimentar adicional, do direito humano à alimentação adequada e tudo aquilo que envolve, não só o fato de termos o alimento ou de termos um determinado nutriente para consumo, mas há uma gama de fatores que interferem nesse acesso. A diversidade de culturas, nós precisamos respeitar a diversidade de culturas existentes na própria composição do povo brasileiro, da população brasileira, a influência indígena, a influência portuguesa, a influência africana, e pensar também em ações que possibilitem a autonomia dos indivíduos, onde, de alguma forma, as práticas que promoverão a alimentação adequada, saudável, estão dialogando nessa perspectiva, estão possibilitando que os indivíduos, de fato, consigam refletir sobre o seu processo, onde que eles estão, de que maneira esse alimento está chegando para ele, que alternativas ele tem diante do cenário e do contexto social. E, a partir disso, esse indivíduo ter a oportunidade de fazer escolhas seguras, escolhas que, de alguma maneira, possibilitam uma atenção à saúde, possibilitam a promoção e uma qualidade, um ganho de vida de maneira adequada, respeitando todas as dimensões que estão presentes. A PNAM traz para a gente 9 diretrizes, né? E essas diretrizes são importantes da gente observar o vasto campo de atuação da nutricionista. Então, a gente tem, desde a atenção nutricional, organizar o sistema, trabalhar a promoção de alimentação adequada, a perspectiva de fazer o monitoramento a partir da vigilância alimentar e nutricional, ações que envolvem a gestão de alimentação e nutrição, participação e controle social, e destaca-se uma atuação importante dos profissionais nos conselhos, os conselhos de saúde, conselho de alimentação escolar, conselho de segurança alimentar e nutricional. De alguma forma, aqui no caso a PNAM mais focada para a saúde, né, mas destacando já outras formas de atuação, a gente vai identificar um espaço importante para que o profissional possa incidir com propostas e com alternativas e com projetos no campo da educação alimentar e nutricional. A perspectiva de força de trabalho, regulação de alimentos, trabalhar com pesquisa e inovação e fechando aí, e talvez uma forma de juntar todas essas, né, a cooperação e articulação voltado para a segurança alimentar e nutricional. Então, essas 9 diretrizes, elas dialogam entre si e mostram, no âmbito da PNAM, um vasto campo, um vasto leque que possibilita a atuação do profissional e, principalmente, a implementação de ações de educação alimentar e nutricional. Falando um pouco do marco de referência. O marco de referência é uma conquista muito importante na última década. Ele traz um conceito, além do aspecto histórico da própria educação alimentar e nutricional, ele traz para a gente um conceito muito importante, muito robusto em relação à EAN, sempre voltado na perspectiva do direito humano, a alimentação adequada, da segurança alimentar e nutricional. É um conceito extremamente importante. Os princípios, ele traz 9 princípios na perspectiva de implementação, de construção da educação alimentar e nutricional, até mesmo a sua implementação, e vocês terão a oportunidade, na apresentação da conselheira Vanille, de se apropriarem mais de cada um desses princípios. Traz também o campo de prática, de intervenção, de atuação da educação alimentar e nutricional, tirando somente do foco da saúde, mas levando para outras áreas. E o processo de formação permanente que o marco de referência ressalta. Né? Há uma grande importância de se trabalhar o processo de formação permanente dos profissionais, os que estão na prática, o processo de formação permanente dos atores e atrizes envolvidas na implementação e na execução de ações de educação alimentar e nutricional. E o guia da população brasileira, tão polêmico, guia da população brasileira, ou melhor, não tão polêmico, né? A polêmica que se causou em relação à revisão do guia e as propostas que ele traz, os princípios, 5 princípios que vão orientar esse guia alimentar e são extremamente importantes para o nutricionista, entender a alimentação muito além da mera ingestão de nutrientes. A alimentação tem todo um cenário anterior e até posterior ao fato da ingestão
de nutrientes, e a gente vai dialogar sobre isso. Recomendações que a alimentação deva estar sempre em sintonia com o seu tempo, com a necessidade de sempre atualizar, não só do ponto de vista do cenário epidemiológico, do avanço do excesso de peso, do avanço de doenças crônicas não transmissíveis, mas também das preocupações que envolvem o aspecto ambiental, o aspecto ecológico e aspectos sociais. É preciso que sempre se contextualize com o tempo e o espaço do momento. Que a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. Então, isso é um aspecto importante. O guia traz esse debate, traz à tona de maneira mais consistente o debate dos sistemas alimentares e, como quarto princípio, diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação, né, do guia. É importante o diálogo que teve, as rodadas de conversa, os diferentes saberes que foram colocados em debate, em discussão, para que pudéssemos, de fato, ter essa nova versão do guia. Não é somente o saber acadêmico, mas o saber popular, o saber tradicional, considerando os seus elementos. E que os guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas dos alimentos. Então, a importância do guia não é simplesmente ter um material para que se possa consultar, mas que ele também sirva de autonomia, sirva de um processo de reflexão para o indivíduo, para a sociedade e para os grupos que, de alguma forma, a partir deles vão operar. E traz também o resgate de uma temática importante, que é a comida de verdade, né? Quer dizer, que comida é essa que chega às nossas mesas, que está por trás dessa comida que a população brasileira tem à sua disposição. Bom, como campos de prática e políticas públicas, já tínhamos mencionado, não é somente o aspecto da saúde, mas também na saúde, nas unidades básicas, estratégia de saúde da família, o NASF, mas de que maneira no espaço da saúde o profissional vai desenvolver suas ações de educação alimentar e nutricional na perspectiva de reflexão, na perspectiva de possibilitar a problematização e mudança. No campo da educação, o espaço já tradicionalmente consolidado em relação à alimentação escolar, né? Não meramente só a formulação de cardápio, mas todo o aspecto que envolve a alimentação escolar no cotidiano escolar, o diálogo com professores, o diálogo com os pais, os diálogos com a comunidade acadêmica como um todo, na perspectiva de trabalhar a educação alimentar e nutricional, as hortas e outros elementos que podem ser considerados. No campo da segurança alimentar e nutricional, já conhecidos de uma certa forma da população brasileira e também dos nutricionistas, os bancos de alimentos, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias. Então, não são espaços meramente de destinação de alimentos, de oferta, de acesso a alimentos, mas são espaços extremamente ricos para o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional, não só para o público que será alvo, né, desses espaços, mas também para a população que está ao redor. Então, como potencializar esses espaços como espaços promotores de saúde e promotores de uma alimentação adequada e saudável. Os espaços existentes na assistência social, os CRAD, Centro POP, Centro de Convivência, Instituto de Longa Permanência para Idosos, enfim, há uma gama de espaços que o profissional tem desenvolvido suas ações de promoção da alimentação adequada e saudável. E outras áreas, na área do lazer, meio ambiente, da agricultura, a gente pode estar também dialogando em breve. Importante trazer a nossa reflexão, o juramento do nutricionista, né? Ele traz elementos importantes que nós precisamos considerar sempre e estar lembrando, né? A dignidade, sem discriminação de qualquer natureza, fiel aos princípios da moral e da ética, e tem elementos extremamente importantes que a gente deva considerar na nossa atuação, né? Tem uma atuação que é uma preocupação e direcionamento para a humanização, uma preocupação com o ser humano. Então, que sejamos sempre nutricionistas humanizados, preocupados com o ser humano, preocupados com o nosso grupo ao redor, nossa sociedade ao redor, que a gente possa, de fato, colocar esse juramento e se emocionar com esse juramento, não somente no dia da nossa formatura, mas emocionar todos os dias, podendo fazer, de alguma forma, algo que modifique, de fato, a vida das pessoas. Nutricionista, na sua prática, ele é um educador por essência, né?
A gente está sempre dialogando com as pessoas, apresentando a nossa visão sobre determinado tema. Então, a nossa prática educativa, ela é extremamente, vamos dizer, louvável, né? Louvável e também considerada pela população, né? Há uma expectativa muito grande da população, da sociedade como um todo, do nosso papel, da nossa atuação. E nessa atuação a gente precisa considerar os diversos elementos que compõem o fato de comer ou não comer, de ter o alimento, não ter, de ter a comida, que a gente já sinalizou alguns deles com relação ao marco e o guia alimentar da população brasileira. Quer dizer, a comida, a alimentação, a nutrição é muito mais do que meramente a oferta de nutrientes, tá? Muito além disso, né? Tem outros fatores que envolvem, e na nossa prática profissional a gente precisa refletir sobre isso, dialogar com os indivíduos, dialogar com os grupos, dialogar com a sociedade. O que está interferindo que essas pessoas, de fato, não têm acesso a uma comida, a uma alimentação adequada e uma alimentação saudável. Considerar a diversidade de saberes e sabores. Nosso saber científico é um saber importante, mas há saberes tradicionais, há saberes de grupos, e que muitas vezes a gente aprende bastante com esses grupos. Então, considerar esses saberes e sabores, né, nas nossas práticas, nas nossas ações, é um aspecto extremamente importante. Identificar o que o grupo traz de identidade e, a partir dessa identidade, construir alternativas que, de alguma forma, vão possibilitar a melhoria de vida dessas pessoas. A nossa atuação, considerar a comida como memória e afeto. Né? Quantos de nós temos uma saudade de determinado prato? E, às vezes não é nem pelo aspecto nutricional, mas pura e simplesmente pelo aspecto afetivo, né? Como que aquela comida nos conforta de várias formas. Né? E trabalhar a autonomia. É extremamente importante trabalhar nos indivíduos e nos grupos a perspectiva de autonomia, a perspectiva de refletir, de pensar e do que eu posso modificar. Modificar no meu cotidiano, no domicílio, também modificar aquilo que está ao meu redor. Então, enquanto nutricionista, essa perspectiva precisa ser lembrada sempre. Algumas considerações são importantes, principalmente quando a gente reflete na perspectiva de política pública, né? Os estados, e aí os estados nas suas diferentes esferas, né, municipal, estadual e federal, são tradicionalmente violadores de direitos, né? O que a gente está vendo hoje com a pandemia é um exemplo disso, de descaso em relação a determinadas frentes em relação ao acesso ao alimento. Então, é importante considerar isso. Então, se são violadores, que sejam também reparadores, né? Que também sejam, de alguma forma, responsabilizados. Nós esperamos que não haja necessidade de responsabilização, que, de fato, a violação seja interrompida. Então, essa perspectiva traz a reflexão da centralidade do direito humano à alimentação adequada. A gente precisa vivenciar em todas as suas dimensões, para que, de fato, ela seja efetiva, ela seja eficaz. Então, a educação alimentar e nutricional, de alguma forma, precisa olhar para todas essas dimensões que estão envolvidas no ter ou não ter acesso à comida, ter ou não ter acesso ao alimento, ter ou não ter acesso à nutrição e, naturalmente, ter ou não ter acesso à saúde. Pensar a construção, né, de ações de educação alimentar e nutricional com processos compartilhados de participação entre todas as partes envolvidas. Aquilo que acontece no guia alimentar, aconteceu em discussão em relação ao marco, também deve acontecer, também em relação à PNAM, também deve ser uma prática ao se pensar as ações de educação alimentar e nutricional. Quer dizer, há o diálogo com as outras partes envolvidas, ou é somente um processo de construção de cima para baixo, com saber meramente acadêmico, meramente técnico. E aí algumas reflexões para nós olharmos, né, educação alimentar e nutricional e a atuação, né, do nutricionista. As ações de educação alimentar e nutricional dialogam com as pessoas e as comunidades envolvidas. A educação alimentar e nutricional está conectada e centrada a realidades e contextos alimentares locais? A quais projetos de sociedade está aliada em suas ações? Então, são algumas reflexões que muitas vezes a gente não pensa, né? Pensa meramente em elaborar a partir de um saber acadêmico, a partir de um saber científico, e esquece que
tem outros fatores, outros elementos que precisam ser também considerados, precisam ser incorporados nesse processo de elaboração de uma educação alimentar e nutricional. Então, são algumas reflexões que a gente pode e deve pensar ao elaborarmos, ou ao protagonizarmos, né, algo em relação à educação alimentar e nutricional. Ela será efetiva, né? Para a gente finalizar, finalizar não, né? Em primeira parte, teremos a fala da Vanille, mas é uma reflexão que o Portela traz para a gente e que vale também para os nutricionistas, até como nutricionista enquanto educador, né? Na sua essência. Então, faz parte da competência docente a capacidade de não só fazer bem aquilo que se faz, mas fazer o bem com aquilo que se faz. Acho que vale essa reflexão para a gente, que a gente possa, mais do que fazer bem a nossa atuação enquanto nutricionista, e a gente faz isso com competência, com maestria, mas que isso também possa ser uma forma de fazer o bem para o indivíduo e para a sociedade como um todo. A gente agradece e estará à disposição em breve para o debate e seremos brindados agora com a fala da nossa conselheira e professora Vanille Pessoa. Obrigado, Alcemir. Parabéns pela fala. Tem uma visão bem abrangente aí da educação alimentar e nutricional. Já deixou a bola quicando aí com provocações. Vamos agora para a fala da Vanille Valério Barbosa Pessoa. Vanille é nutricionista pela Universidade Federal da Paraíba e doutoranda em Ciências da Nutrição pela mesma instituição. É professora assistente da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cuité, ministrando as disciplinas de avaliação nutricional, educação nutricional, ética profissional e coordena o estágio em saúde coletiva. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Nutrição e Saúde Coletiva, o famoso Núcleo Penso. Vanille foi conselheira do Conselho da Paraíba e é conselheira do Conselho Federal de Nutricionistas, representando o CRN da 6ª Região. No CFN, coordena a Comissão de Formação Profissional e a Comissão Especial de Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em nutrição. Vanille, você tem 30 minutos também. Boa apresentação. Lembramos a todos que estamos acompanhando o chat. Obrigado. Muito obrigada, Juarez. Eu estou ainda como conselheira, tá, do Conselho PB. É muito bom estar aqui, né, com vocês, é muito bom dividir esse espaço com o Alcemir. Já estou extremamente provocada pelas questões que ele trouxe, e aí a ideia agora é que a gente possa dialogar um pouco mais, né, pensar um pouco sobre o que ele trouxe, né, das reflexões teóricas para a nossa prática, o que a gente pode fazer dentro dessa profissão tão linda que a gente escolheu, que é a nutrição. Então, eu costumo, né, todas as vezes que vou falar em algum espaço, dizer de onde eu venho, né, qual é o meu espaço de fala, isso é tradicional já, e eu adoro falar de onde eu venho, né, eu falo, e hoje, literalmente, falo direto da Paraíba, né, e o meu local de atuação é na cidade de Cuité, como o Juarez falou, o meu campus se localiza nessa cidade, e eu sempre vou falar nela, porque é uma instituição pública federal que existe no interior da Paraíba, e ela só existe por conta de uma política pública, né, uma política de expansão do ensino superior. Então, sempre falarei na minha instituição,
aí está, mostro, adoro mostrar também a imagem de Cuité, a imagem do meu campus, que eu estou morrendo de saudade, e sempre mostro também a imagem dos meus estudantes, chamo meus carinhosamente, dos alunos Núcleo Penso, né? E gosto muito de colocar a imagem deles, porque as práticas que eu vou mostrar, que eu vou dialogar com vocês, elas só existem porque essas pessoas, elas se disponibilizam a fazer junto. Então, agradeço muito a todos os estudantes do Núcleo Penso e aos colaboradores também, os professores e colaboradores que integram essa equipe. Também estou falando hoje aqui enquanto conselheira do CFN, né, como o Juarez já colocou, a gente está hoje aí nessa discussão ampla na formação do nutricionista, então também esse é o meu local de fala. Mas a gente veio aqui para falar sobre esse protagonismo, não é? Como é que o que é esse protagonismo do nutricionista nas ações de educação alimentar e nutricional. E aí o Alcemir já trouxe para a gente o marco, né? Ele já nos situou teoricamente a respeito do marco, mas eu lembro, né? Eu participei da construção do marco e lembro o quão difícil foi a gente conseguir fechar, né? Toda a equipe que participou, fechar um conceito, né? Dessa tal educação alimentar e nutricional que tem um percurso, né? Que tem uma história que é importantíssimo que todos conheçam. Então, o conceito da educação alimentar e nutricional, ela já é um desafio para o profissional nutricionista, né? Porque, inicialmente, ela foi situada, primeiro, ela não é qualquer educação alimentar e nutricional, não é? Ela é no contexto da realização tanto do direito humano, como do direito humano à alimentação adequada, como na garantia da segurança alimentar e nutricional. Então, a gente começou a entender a educação alimentar e nutricional como um campo de conhecimento, de prática, né? E aí vieram algumas palavrinhas que, por vezes, nos deixam pensativos a respeito dessa atuação, né? Ela é um campo de conhecimento e é transdisciplinar, ou seja, ela passa também por outros profissionais que não o nutricionista. Sim, não é? Ela é intersetorial, ela é multiprofissional, ela visa promover práticas autônomas, ou seja, que as pessoas não estejam o tempo inteiro, constantemente necessitando de algum prescritor para dizer o que ela come ou não. Fazer ações de educação alimentar e nutricional requer uma ação, né, promotora aí do nutricionista que leve o indivíduo e a comunidade a escolher o que ela pode, quer e gosta de comer, né? Então, o próprio conceito da educação alimentar e nutricional que o Marco traz já nos faz pensar bastante e mexe com a nossa formação, com a nossa forma de ser nutricionista. E aí, quando a gente fala forma de ser nutricionista, eu também adoro mostrar essa imagem. O print foi feito de ontem. Então, quando a gente digita nutricionista no Google, é isso que aparece. São essas imagens que aparecem. Mudou um pouco da última vez que eu fiz o print, está aparecendo já uma nutricionista que não necessariamente é branca nas imagens. Fiquei bem feliz de poder ver isso. Mas, olha só, a nutrição, o nutricionista, esse profissional, quando é buscado, né, no maior site de busca, é esse profissional que parece que, né, usa branco, que é rodeado por frutas e que adora uma fita métrica e que parece que tem um estetoscópio pendurado para sempre no pescoço. E aí, como é que a gente pensa, né, nesse nutricionista que vai discutir, trabalhar dentro desse espaço e desse campo de conhecimento que a gente viu agora da educação alimentar e nutricional, se a gente permanecer numa racionalidade dessa, né, nessa formação biomédica que ainda insiste em alguns espaços de falar que esse profissional é um profissional que prescreve fruta, que anda com a fita métrica no braço e com o estetoscópio no pescoço, e pelas imagens parece que até o estetoscópio é para auscultar o coração da romã e do brócolis, não é? Então, para pensar sobre essas ações práticas, né, do profissional nutricionista, a gente precisa muito pensar. Para pensar nesse protagonismo desse profissional, a gente tem que muito pensar quem é esse nutricionista que a gente é e que a gente quer ser, e que a gente tem, e que a gente está formando, né? Eu, enquanto professora, tenho minha responsabilidade, nós, professores, temos a nossa responsabilidade neste campo. Então, é importante que o nutricionista, o profissional nutricionista, ele compreenda sobre segurança alimentar e nutricional e direito humano, alimentação adequada e saudável, para que ele possa estabelecer protagonismo e, principalmente, para que ele possa estabelecer
práticas de educação alimentar e nutricional que sejam condizentes com esses conceitos, não é? Então, quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, a gente sabe que é um conceito que vem, né, em constante construção, ele vai se construindo ao longo do tempo. Nós já tivemos várias possibilidades de conceituar segurança alimentar e nutricional, e hoje a gente tem o conceito que a Lausanne traz, né, de 2006, a nossa lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. Então, quando a gente fala de SAN, a gente não está falando da pessoa comer, né, qualquer comida, de qualquer jeito, comer frutas e verduras, como às vezes as pessoas associam nutricionista, né, a isso. Se eu não soubesse se essa fruta e essa verdura está ou não contaminado com agrotóxico, por exemplo, ela não vai ser saudável, ela não vai ser uma fruta e verdura saudável. Então, a gente, né, nós, enquanto nutricionistas, não basta a gente saber e falar sobre a fruta, mas a gente tem que conversar e construir práticas que sejam alinhadas com isso que a Alcemir falou anteriormente, né? De onde vem essa fruta? Quem foi que produziu? Quantas vezes a gente, enquanto nutricionista, pensa como é que vive a pessoa que produz o nosso alimento? Essa é uma questão ética importante e que a gente deixa passar, né? Será que quem faz a comida que eu como passa fome? É uma pergunta, né, que a gente pode pensar. E eu, enquanto nutricionista, tenho que pensar sobre isso. Deixo a pergunta aqui para a gente discutir ao final. Além de pensar sobre, né, o conceito de segurança alimentar e nutricional, nutricionista não pode esquecer, né, do que é soberania alimentar, que a gente tão bem falou agora nesses últimos tempos de pandemia, esses meses de pandemia nos ensinou o quão importante é um país ter a sua soberania alimentar, conseguir ter a sua produção de alimentos, alimentos que alimentem a sua população, e não alimentos que sejam jogados em um mercado externo para gerar dinheiro em algum outro espaço. A gente quer comida para alimentar as pessoas, né? E aí, essa ideia de entender, né, essa segurança alimentar e nutricional, esta SAN que a gente tanto fala, eu e a Alcemir que gostamos bastante, parece que faz parte do sobrenome, ela está relacionada a dimensões, né, alimentar e nutricional. Então, vai desde a questão do processo de disponibilidade, né, produção, comercialização e acesso ao alimento, até a escolha, né, ao preparo, a relação que essa comida tem com o corpo do indivíduo. Então, é muito importante ressaltar isso, né, que essa segurança alimentar e nutricional, ela tem esses aspectos bem definidos, e eu quis demarcar aqui um espaço importante. Ontem eu escutei o discurso da Sônia Lucena, muito emocionada, e ver, né, a trajetória, ela falar sobre a história, parece não, né, a história dela se confunde aí com a história da luta pelo direito à alimentação, e ela mencionou também, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional. É importante para o nutricionista, é importante para a gente que é nutricionista, reconhecer esses espaços, reconhecer essas entidades, reconhecer essas pessoas, né, que fazem, que mantêm a luta viva pelo direito à alimentação adequada de todos e todas, né? Não é só de uma parte. E isso a gente não pode nunca, não tem como esquecer que essa ideia, né? Esse direito constitucional está na Constituição. Hoje a gente pode dizer assim, a alimentação é um direito constitucional, está lá no artigo 6º. A gente só pode dizer isso porque houve muita luta, né? Muitas entidades, e aí tem o CONSEA, a gente podia passar aqui o resto da tarde falando do papel do CONSEA, né, nisso. Existiu luta para que isso acontecesse. E olha só, a nossa Constituição, que é de 88, só tem alimentação enquanto direito em 2010. Isso fala muito sobre o que a gente está entendendo que é direito básico dos indivíduos assegurados pelo Estado, né? Então, o conceito de direito humano também é algo que eu penso que, quando eu estou lá com os meus alunos, eu sempre falo, olha, a primeira coisa, quando lhe perguntarem o que é alimento para você, você diga, é um direito. É um direito. A partir daí, a gente constrói as outras questões. Então, entender esse protagonismo do nutricionista nas ações de AAN é primordial que ele entenda que a alimentação é um direito, né? E aí, cabe a quem, se está na Constituição, garantir isso?
é o Estado, né? E desenvolver estratégias de educação alimentar e nutricional para que se integre essas políticas, para que a gente consiga, sim, né, produzir vida de melhor qualidade com as pessoas. Quando a gente fala em direito humano à alimentação adequada, é o direito básico das pessoas viverem de forma digna, né? Então, a gente não pode jamais perder o foco de onde é que o nutricionista se insere nessa história. Olha só, não posso, enquanto nutricionista, estar desconectado com essa importância que é entender que o alimento é direito e está assegurado na Constituição. Quando você compreende isso, as suas ações de educação alimentar e nutricional são impactadas, elas ficam diferentes, porque você compreendeu algo importantíssimo e básico, né? E a gente está pensando em fazer ações de educação alimentar e nutricional num país, né, que está com os nossos últimos dados a respeito da nossa população, tem essas características. A gente está com um país que, segundo a última Vigitel aí, juntando as pessoas da população que estão com sobrepeso e com obesidade, dá 75,5% da população. Então, muito mais da metade da população, se juntar sobrepeso e obesidade, está alocada nisso. E quando a gente fala em sobrepeso e obesidade, a gente não está focando aqui se a pessoa... que espécie de porque a pessoa ficou gorda, está acima do peso, porque come errado, porque não quer, porque é fraco, porque... Não é isso, né? É o que o peso reflete, e reflete uma série de características econômicas, sociais, culturais do indivíduo. Mas esse mesmo país que está com esses índices de sobrepeso e obesidade, a última pesquisa também que a gente teve divulgação agora recentemente, né, que são dados de 2018, mas ela saiu agora muito recentemente, ela traz a quantidade de pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional. E isso quer dizer pessoas que não estão tendo o seu direito à alimentação adequada e saudável garantida. E ela traz, 36% da população. Isso é muita coisa, né, gente? Então, percebe, você que escolheu ser nutricionista, você escolheu uma profissão linda que está dentro de um contexto que tem pessoas que estão convivendo com sobrepeso e obesidade, que tem seus impactos e que a gente precisa pensar sobre ela de uma forma específica, e pessoas passando fome. E essas pessoas, elas não estão separadas ou morando uma de um lado e outra de outro lado da rua. Às vezes, elas estão morando juntas. Às vezes, elas são a mesma pessoa que está passando por dificuldades de acesso ao alimento, que está em insegurança alimentar, ela também pode estar com sobrepeso e obesidade. E aí você escolheu uma profissão que lida diretamente com isso. Então, a gente precisa, né, protagonizar essas ações? Sim, né? Então, esses espaços, como é que a gente pensa, enquanto nutricionista, para planejar, executar e avaliar ações de EAAN que contemplem esse contexto? Não é qualquer contexto, é esse, né? E aí eu gosto muito, adoro divulgar esses artigos mais recentes relacionados à abordagem à obesidade, ao indivíduo com obesidade, né, o indivíduo que está com peso acima do que é preconizado por um IMC, porque já tem muita literatura também trazendo que tipo de abordagem é essa que deve ser feita. A gente vem de um histórico que, né, como eu falei, a educação alimentar e nutricional tem uma história, e em algum momento da vida, né, era entendida como mandar alguém fazer alguma coisa em relação à sua comida, né? Como assim? Coma daquele jeito, porque senão... E a gente está entendendo, né, o desenvolvimento da área tem mostrado que a gente precisa desenvolver um pouco melhor essa comunicação em relação ao indivíduo, por exemplo, que está com obesidade, né? O cuidado desse indivíduo com obesidade. Então, eu adoro citar esses artigos porque eles nos dão alguma espécie de luz, e ele inverte um pouco esse paradigma de culpabilizar o indivíduo, a pessoa que está com sobrepeso ou obesidade. Então, a gente escolheu uma profissão, somos nutricionistas nesse contexto, né? Contexto que tem sobrepeso, que tem obesidade, que tem fome, que tem uma produção muito caótica relacionada ao alimento. Eu acho que essas duas imagens desse mesmo rapaz que faz essas ilustrações, elas são muito a cara, né, do que a gente vive, do que a gente vê hoje em relação à alimentação.
quando a gente está na nossa mesa, ou quando a gente está preparando ações de educação alimentar e nutricional, seja para o indivíduo ou seja para uma comunidade, a gente tem que conversar e dialogar com ela para que ela pense de onde essa comida veio, qual foi o preço que essa comida custou, né? Ela custa muito mais do que os reais que são pagos em supermercados, feiras ou quitandas para ser comprada. Ela custa, às vezes, a vida de indígenas, ela custa, às vezes, um número de veneno enorme, ela custa, às vezes, a contaminação de um manancial de água, e eu não posso ser nutricionista e não entender que para fazer as minhas ações de educação alimentar e nutricional, eu preciso dialogar com esses conceitos, não é? Então, pensar em educação alimentar e nutricional e não contextualizar, por exemplo, com um sistema alimentar que seja justo e sustentável, é impossível, né? A gente está pensando em discutir com as pessoas, em dialogar, em construir conhecimento de comida para pessoas. Comida que alimenta gente, né? E a nossa realidade, o que a gente tem, né? E não é só do Brasil, isso é mundial, a gente tem 26% de toda a terra do planeta servindo para pastagem ou plantação de grão para alimentar outros animais que não os animais humanos, né? Isso equivale ao tamanho da América inteira. Então, é terra, muita terra disponível para alimentar animais. Será que é isso, enquanto nutricionista, que eu entendo que é um modelo de produção de alimentos sustentável, né? As minhas ações de EAAN, será que não tem que dialogar com essas estruturas, com esse entendimento? A gente está vendo a comida ser transformada em commodity, né? E ser transformada em valor. Ela tem valor ou não em determinado período de tempo, e não como um bem sagrado, como tão bem os povos tradicionais nos ensinam e nos explicam, né? Eles têm uma relação com a terra muito diferente do que foi ensinado para nós. Está na hora de nutricionista aprender com povos e comunidades tradicionais como é que se lida com o alimento e com a terra. Além disso, a gente ainda tem um cenário de desperdício de alimento que é extraordinário. Então, a gente está num sistema alimentar que usa terra para produzir alimento para animal, e o que a gente produz para seres humanos, a gente ainda consegue, como dizia minha avó, extruir, jogar fora, né? Criar um desperdício muito grande. Então, as ações de educação alimentar e nutricional precisam estar totalmente alinhadas com essas questões relacionadas ao sistema alimentar, né? Então, eu sou nutricionista, eu vou pensar em fazer atividade educativa, eu tenho que pensar sobre a cadeia de produção de alimentos. Quando eu coloco as minhas pessoas da minha comunidade numa sala de espera e vou fazer a tal da palestra, quando eu estou falando sobre o que elas comem, eu estou considerando o quê? Eu estou considerando o que eu li em algum lugar? Eu estou considerando quem são aquelas pessoas? Onde elas estão? Qual é o contexto? Isso é o que a gente quer discutir hoje aqui sobre esse protagonismo do nutricionista nas ações de EAAN, né? Então, pensar desde a cadeia de produção até o consumo, até o descarte. E isso está totalmente linkado, né, e está totalmente em acordo com os Objetivos do Desenvolvimento, né, Sustentáveis, ODS. Então, a gente tem muito para percorrer, e você que escolheu a nutrição, ó, escolheu um caminho, uma profissão que tem muito a fazer nesse aspecto, né? Então, esses campos de práticas, essas ações que a gente pode pensar de EAAN, elas não podem desconsiderar que essa alimentação, esse comer que a gente está falando, é uma prática social, e ela é resultante de integração de várias dimensões, né? Biológicas, socioculturais, ambiental, econômica. Eu tenho uma sensação, eu não sei vocês, às vezes parece que essas coisas, essas palavras, parecem jargões já, que a gente pronuncia sem muito pensar o que elas significam. É muito importante que a gente pense e entenda o que significa, de fato, a gente valorizar e a gente compreender que dimensões são essas da qual a alimentação ela é resultante, né? Então, é por essa razão, é por entender a alimentação desse jeito, que as ações de EAAN, elas requerem uma abordagem que seja integrada, né? Que reconheçam as práticas alimentares dos indivíduos, das comunidades, como resultante de uma disponibilidade de acesso desses alimentos.
além de todas as outras questões, né? Comportamento, prática, atitude. Então, não é, né? Quando eu fiz nutrição, a educação alimentar e nutricional estava em outro momento histórico, e a gente entendia um negócio meio diferente do que a gente está conseguindo ver hoje. A gente não pode chegar em 2021 pensando em práticas de EAN como a gente pensava lá na década de 90, né? Porque já não dá mais para fazer assim. Já não dá mais para brincar de fazer palestra, de atividades, vamos ali distrair as pessoas com a palestra. Não é isso a educação alimentar e nutricional, né? E é por essa diversidade que vários profissionais, eles podem, né, desenvolver algum tipo de ação de educação alimentar e nutricional. No entanto, o que é que a gente quer discutir aqui hoje, né? O contexto que a gente está inserido, que envolve os indivíduos, os grupos, quando se envolve agravos, doenças, aí é onde a EAN ela é considerada como um recurso, pode ser considerada como um recurso terapêutico, e aí ela vai integrar um processo de cuidado que está totalmente linkado com a prática e com o fazer do nutricionista. Então, a gente precisa se apropriar desses conhecimentos, desses entendimentos, para que a gente consiga fazer o que é da nutrição, o que é único do profissional nutricionista, linkado e alinhado com esse entendimento do que é alimentação, né? Do que é essa alimentação adequada e saudável que a gente fala tanto. E aí que está esse protagonismo que a gente quis vir falar aqui com vocês hoje. O Alcemir já trouxe, né, lá no marco de referência, falou dos campos de prática, o marco de referência traz maravilhosamente, ó, tudo separadinho, quais são as áreas, que áreas? Gente, eu queria trabalhar com, se você se gosta, se identifica com a área da saúde coletiva, que ele é um marco de referência de EAN para políticas públicas, né? Então, ele traz a diversidade de áreas que a gente pode trabalhar, fazer essas ações de educação alimentar e nutricional. Então, você percebe o tamanho da possibilidade que existe dentro da sua profissão. Dentro dessas áreas, existem diversos equipamentos públicos onde as ações podem ser desenvolvidas e o nutricionista ser protagonista. O que a gente precisa lembrar e não pode deixar perder de vista é que a gente precisa entender sobre eles, não é? Como é que eu posso falar em ser nutricionista, desenvolver ações de educação alimentar e nutricional dentro do sistema da assistência social, sem conhecer o SUAS, sem conhecer qual é a ação de um CRAS? Como é que um CREAS trabalha? Como é que esses espaços de acolhimento? Percebe o tanto que um profissional nutricionista pode desenvolver de ações de EAN e para, né, trabalhando para a garantia da ação e do direito humano nesses espaços. Às vezes a gente deixa esse espaço fugir porque a gente não entendeu ainda o quanto que a gente pode fazer aqui. Quanto que você pode desenvolver de ação em todas essas áreas, né? O Alcemir também já trouxe esses princípios, né, que o marco é um marco mesmo, ele nos norteou sobre muito, né, fez um norteamento importante das ações de EAN, e aí ele traz esses 9 princípios que precisam estar martelados e dentro, e morando no nosso coração e nas nossas práticas. A gente precisa compreender esses 9 princípios para que as nossas ações, as nossas práticas, elas realmente dialoguem e elas possam transformar, elas possam construir. Que, na verdade, a gente desenvolve ações de EAN para isso, não é? Para transformar, para construir com possibilidades de vida melhor, mais saudável para os indivíduos. E aí a gente conceber, discutir e ter essas práticas de EAN exige que a gente tenha um esforço, né, sistemático, um rigor metodológico, que requer uma competência para um trabalho de articulação de saberes. Então, pensar em EAN, não é assim, eu já ouvi, né, aluno falar assim, professor, eu sou desenrolado, eu sei falar. EAN não é isso, só falar, né, saber falar. Comunicação faz parte disso, mas tem um conteúdo teórico e um rigor metodológico que a gente precisa aprender a colocar na nossa prática, né? E articular esses saberes. E, principalmente, saber articular o saber popular,
que a gente foi deixando ao longo do tempo. Eu sou suspeita porque eu fui formada pela educação popular. Então, eu não consigo conceber nenhum tipo de educação que não considere o indivíduo como protagonista do seu próprio aprender. Então, é importante a gente ter essa articulação do saber popular e de todos os outros, né? Educação, história, gastronomia, é um mundo de possibilidades. E aí, para finalizar, eu queria trazer um pouco dessa prática, né? A gente fala, eu já escuto muito às vezes, a prática é diferente da teoria. E eu costumo dizer que a prática é a teoria posta em prática. A prática é a teoria existindo. Então, quem faz a prática existir somos nós, né? Então, tudo isso que é colocado em materiais, nós podemos colocar para valer, para existir, para ser real, para transformar e para construir. Então, aqui eu trago algumas experiências do Núcleo Eu Penso, né, do que foi desenvolvido já lá ao longo desse tempo em Cuité, né, enquanto professora, e enquanto eu me entendo, né, faz 10 anos que eu estou em Cuité, então eu me entendo cuitaense, eu me entendo fazendo parte daquela terra. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente pensa em desenvolver ações em algum lugar, a gente criar criar esse pertencimento, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi lá, chegando na Secretaria de Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e Assistência Social. Esses são os espaços que eu tenho experiência junto com o meu grupo de trabalhos. E aí a gente utilizou, minha gente, diversos recursos para estar dialogando e fazendo ações dentro da nutrição, sejam elas especificamente em educação alimentar e nutricional ou não. Então, a gente usa música, a gente usa rádio local, conseguimos espaço na rádio local, não sei a realidade, estamos aqui no evento nacional, muita gente de muito lugar, mas Cuité tem 19 mil habitantes, então a rádio local, quando a gente fala na rádio, a gente consegue atingir muita gente. Então foi uma estratégia importante de comunicação de educação alimentar e nutricional e de fomentar ações de SAN, né, e de direito humano, utilizar o espaço da rádio. Então a gente usa dança, a gente usa o cinema, a gente usa o teatro, a contação de história, para fazer ações de educação alimentar e nutricional e para construir possibilidades de nutrição, de entendimento da alimentação diversa, né? Então, eu trouxe aqui só algumas fotos, algumas imagens, para que vocês possam pensar, conhecer um pouco desse meu mundo e disso que eu estou falando, que não é algo surreal, algo que, ai, que difícil fazer, não é possível a gente fazer, né? Eu adoro essa foto, essa primeira foto da cozinha, é uma cozinha de uma pessoa lá da comunidade do Bujari, cozinha com fogão de lenha, né? Então, aproximar o estudante de nutrição desse contexto, desse espaço é muito importante, né? Olha, existem muitas pessoas vivendo assim, dessa forma. A gente tem um diálogo muito grande com a comunidade, essa segunda foto, essa senhora de amarelo, é a benzedeira, uma das benzedeiras de Cuité. Então, a nossa aula de educação alimentar e nutricional, nossa disciplina, tem uma aula lá, com Preta, para ela ensinar o que ela conhece de raízes, de plantas, e que é tão importante para nosso fazer de nutricionista, considerando esses saberes populares, né? Então, adoro essas imagens, aí são os almoços, tá? Porque quando a gente vai fazer essas visitas, quando a gente vai para a zona rural, a gente vai para algum lugar e a comida é a comida local, né? É a galinha do terreiro, é o arroz de festa, que a gente chama. E o estudante de nutrição que está lá, compreender e que isso é alimentação saudável é muito importante, né? Será que a gente está compreendendo o que é alimentação adequada e saudável, né? A utilização da contação de história é algo que a gente vem utilizando já há algum tempo, né? Fizemos alguns cursos, tem um livro disponível aí nas redes para quem quiser conhecer sobre contação de história, para utilizar a Ana nesse universo da contação de história. A possibilidade de trabalhar a educação alimentar e nutricional nas escolas nos proporcionou um aprendizado imenso. A gente tem, vocês podem acessar, inclusive, o YouTube, o canal, né, do YouTube do Núcleo Eu Penso, vocês vão ver algumas ações focadas só na escola, né, com crianças, os pais, os responsáveis, os professores e as merendeiras, as pessoas que fazem a comida da escola. Então, a gente vem desenvolvendo um projeto lá já há alguns anos, conversando e tentando colocar a alimentação realmente
como um tema transversal na formação do estudante do ensino básico lá em Cuité, né? A gente tem esse projeto piloto numa escola. Aqui abaixo é nossos encontros com os professores. Então, os professores da escola, eles estudaram o marco de referência com a gente, né? Entendendo como é que poderia colocar nas suas aulas de matemática, português e ciências a alimentação. Como é que a alimentação dialoga nesses espaços? Essa foto aqui eu gosto bastante, essa do meio, que está as crianças tudo dentro da universidade. Às vezes, quando o pessoal lá em Cuité começa a ver um monte de criança correndo dentro da universidade, diz, rapaz, isso é coisa da professora Vanille que inventou trazer os meninos para cá. Então, a gente leva os estudantes, as crianças para a universidade e leva elas lá para o laboratório de técnica dietética, para elas aprenderem a cozinhar, a fazer algumas coisas com a gente, utilizando esse espaço que é um bem público, né? Que é a Universidade Federal, que é uma universidade pública. Então, a gente tem esse diálogo da educação alimentar e nutricional da escola com a instituição de ensino superior. Temos algumas atividades desenvolvidas na feira, já é tradicional, uma vez a cada período letivo, a gente está na feira desenvolvendo algumas atividades de educação alimentar e nutricional com a população, né, transeunte da feira. Aqui também tem mais algumas imagens, essas imagens laterais aqui do lado, são imagens do Cine Cidadania, a utilização, né, do cinema como recurso de alimentação, como recurso de educação alimentar e nutricional e como recurso de debate da vida, né? Aqui tem 3 cenários diferentes onde a gente já desenvolveu e desenvolve filmes, que é exibir filme na praça, na rua, exibir filme no museu da cidade, a gente decidir povoar o museu lá de Cuité e a gente faz exibição de filme lá, e exibição de filme na zona rural, né, para discutir, a gente passa o filme e depois discute o que é que a gente pode construir de proposta para aquele local. Então aqui tem algumas imagens do que é feito, né, aqui algumas imagens de pedimos, eu sou muito pidona, se você disser que tem um talento, eu já lhe peço para doar para a gente. Então, um amigo repórter nos deu curso de como te fazer, de como trabalhar com vídeos, de falar com câmera. Vamos embora fazer. E aí a gente vai tentando juntar esses diversos saberes para fazer ações de educação alimentar e nutricional que sejam faladas e que cheguem até as pessoas de fato, né? Essa foto aqui em cima é na casa das mulheres do projeto Vida Nova. É um projeto de extensão que tem 8 anos e que já é uma família, né? Então, a gente vem discutindo alimentação e direito humano aqui com essas mulheres há 8 anos, então já somos de casa. Aqui, essa imagem é uma delas escrevendo o livro que vai sair daqui a pouquinho sobre as receitas de vida dessas mulheres que são titulares de direito do Bolsa Família. Então, esses espaços, essa utilização de arte, de cinema, de teatro, de contação de história e de música, né? E eu não sei se vocês conhecem, já quero aqui divulgar que o Núcleo Penso ele tem um musical de segurança que fala sobre segurança alimentar e nutricional. Então, nós passamos um ano ensaiando, o ano de 2017, e produzimos esse musical que vocês podem ter acesso na íntegra no canal do YouTube também, do Núcleo Penso, tá? E pode ter acesso a isso, pode utilizar, né, nos seus espaços de trabalho, espero que vocês usem. A música, ela tem se mostrado efetiva e muito importante para discutir, para conversar e para dialogar e para chegar perto das diversas pessoas, né? A gente consegue trabalhar com música da criança ao idoso sem perder o rebolado, porque a música, ela é essa linguagem universal. Então, isso eu queria dizer para vocês um pouco sobre essa prática que a gente desenvolve. A gente só consegue aprender, fazer aquilo que tem sentido e significado, né? A Paula nos trouxe isso ontem no curso, né? E é bem isso. A gente só consegue fazer, a gente só consegue desenvolver, consegue aprender quando tem significado. Então, as suas ações de educação alimentar e nutricional têm que ter sentido e fazer sentido para as pessoas que você produziu e não para você, tem que ter sentido para elas, né? Tem que estar dentro de um contexto de entendimento dela. Então, que não seja conhecimento para competir com o outro, e sim para compartilhar com todos e todas, né? Que a gente consiga descolonizar o que a gente aprende e o que a gente ensina, porque tem muita possibilidade, tem diversas possibilidades de entendimento sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo aspecto, né? E aí faz a gente pensar, porque às vezes a gente dá aula que a gente acha que foi maravilhosa, as pessoas não aprendem, ou que a gente faz a melhor dieta do mundo e a pessoa não segue, né? Então,
deixo aqui para o final, para dialogar com as perguntas do Alcemir, essas questões, né? Superar o nutricionismo e esse foco prescritivo, valorizar os saberes populares, compreender a importância da participação coletiva, fazer esse contexto, né, da teoria com a realidade e nunca, jamais perder o foco de que comer é um ato político. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, falando sobre o que eu mais gosto de fazer, que é a nutrição e que é a educação alimentar e nutricional, e compartilhando esse provérbio africano, que é o lema lá do núcleo, para onde eu for eu levo ele comigo. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Eu acho que é isso que a gente consegue fazer, e gostaria de convidar todos e todas a conhecer as redes sociais do sistema CFN-CRN, do Conselho Federal de Nutricionistas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o site. Lá tem muitas informações. É isso, muito obrigada. Voltamos, minha gente. Como é que estamos aí, produção? Já estamos todos no ar? Todos no ar, então. O diretor está dizendo aqui no ponto, está tudo ok. Minha gente, o que eu posso dizer sobre esta mesa e sobre este chat maravilhoso, este bate-papo que eu estou aqui tentando ainda não ficar tonto. Maravilhosa. As falas foram maravilhosas e vocês arrasaram aí no bate-papo. Gente, tem muita coisa, eu tentei agrupar aqui alguns blocos para a gente aproveitar e conversar, que temos até as 5h30. Vamos lá. Eu vou começar com uma fala da doutora Fabiana Poltronieri, muito obrigado por sua presença, de São Paulo, neste momento em Blumenau, Santa Catarina, que colocou alimentos e nutrição, aspectos da pré-deglutição e da pós-deglutição. Chamam a atenção. A Raquel Kerpel, lá de Blumenau também, escreveu o horror da representação exclusivamente dentro da racionalidade biomédica, quando a Vanille apresentou o Google Imagens. E daí, ainda falando sobre esse campo do alimento e dessa abordagem do alimento dentro dessa racionalidade biomédica, eu vou trazer a fala da Amábela, do Rio de Janeiro. Obrigado, Amábela. Que escreveu: vimos durante a pandemia a profusão de materiais educativos de cunho higienista. Na opinião de vocês, qual teria sido o papel dos nutricionistas durante a pandemia? Poderíamos ter feito mais do que ensinar a higienizar os alimentos e ou abordar a importância do zinco na função imunológica? Boa, hein? Já está aberto? Para vocês. Nossa, a Amábela é precisa, né? Então, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Uma opinião bem minha, vamos ver o que o Alcemir traz também. A gente viu isso se propagar muito, que eu acho que de início é muito era esperado, né? Um vírus que precisa lavar a mão para poder não transmitir, precisou muito se falar a respeito. No entanto, eu acho que a gente não pode perder de vista um aspecto que é do nutricionista e que ficou de cara nessa pandemia, que é a centralidade desse alimento, né? O que significa esse alimento na vida das pessoas? O que é que a gente tem de política que garante, né? Quando a gente vê uma briga, né, uma discussão a respeito de uma renda básica, uma renda mínima, para que as pessoas consigam comer minimamente, o nutricionista está entendendo o que disso, né? Está enxergando o que disso? O alimento ele foi um debate central. A gente viu todo mundo perturbado no mundo inteiro, com a economia despencando, mas um setor econômico específico lucrando muito. E a gente vendo no jornal que só crescia, né? Que era o agronegócio segurando a economia, porque estava se produzindo comida para mandar para um tipo específico, né, de comida, para mandar para outro fim, que não era alimentar as pessoas que estavam passando fome aqui, né? Então,
eu penso que esse olhar do nutricionista para esse aspecto, ele não pode ser perdido, nem pode ficar distanciado que a pandemia nos proporcionou, e a gente não pode assumir o tal do novo normal, normalizando que a gente produz comida para mandar para fora e deixa os nossos passando fome. E aí eu acho que isso é da nutrição, né? Entender o que é que significa produção alimentar, sistema alimentar, e aí entra essa discussão que a gente fez aqui agora, né? Eu, enquanto nutricionista, preciso compreender o que é que significa esse percurso aí do alimento, né? Não é qualquer alimento. Então, eu acho que é preciso, sim, Amábela, fazer muito mais do que focar-se apenas na questão da higiene. O lavar a mão, lavar os alimentos, já faz parte, deveria fazer parte de sempre. Só que a gente tem alguns contextos, eu trabalhei em cidade que não tinha água encanada. Então, quando a gente foca apenas, né, lave os alimentos, faz muito sentido para mim que tenho torneira, que tenho água. Às vezes nem faz sentido para quem não tem, né? Então, a gente não pode ficar nesse espaço higienista, jamais. Eu acho que a beleza da nutrição é bem isso, ela é muito mais ampla, né? Obrigado, Vanilla. Samir? Sim, obrigado, Amábela, pela boa provocação. Acho que eu ficaria muito feliz se essa observação que a Amábela traz para a gente fosse somente no período de pandemia, né? Eu ficaria feliz, de certa forma, mas infelizmente é uma prática que a gente tem observado também fora do período de pandemia. Mas, assim, respondendo especificamente a esse período, né? De fato, a gente perdeu algumas oportunidades de fazer debates importantes na sociedade. Primeiro é que higienizar que alimento, né? Esse alimento chega na casa das pessoas. Eu tenho alimento. A pandemia escancarou uma realidade da população brasileira, uma realidade dos excluídos bem antes da pandemia, excluídos de emprego, excluídos de saúde, excluídos de moradia. Ficar em casa, que casa? Né? É uma coisa importante que a gente precisa refletir. Então, dilacerou alguns problemas que a gente já vem vivendo há longo tempo. E, ao mesmo tempo, mostrou, de fato, como o Vanilla já sinalizou, quem está ganhando e sempre ganhou com essa situação, independente de ser a pandemia. Quando a gente olha na perspectiva da soberania, de segurança alimentar nacional, do direito humano à alimentação adequada, são negros, são mulheres, são quilombolas, são indígenas, que há muito tempo vem sofrendo massacre na população brasileira por conta desse sistema perverso que a gente tem. Um sistema onde a produção de alimentos não é voltada para a sua finalidade, o uso da terra não é utilizado para a sua finalidade. E as políticas públicas também sofrem nesse sentido. Sofrem a formação, as universidades sofrem também esse ataque. A gente não pode desconsiderar que a ciência está imunizada em relação a isso, não, de forma alguma. As opções que nós temos do ponto de vista de escolhas alimentares refletem esse modelo, um modelo hegemônico de produção, um modelo que explora as pessoas, que exclui as pessoas de uma coisa que é simples, que é se alimentar, né? É uma capa amada, é soco, é porrada na cara o tempo inteiro da população brasileira, tem que lutar para ter alimento. Essa reflexão a gente, enquanto nutricionista, precisa ter o tempo inteiro. Eu tenho que brigar para ter alimento, uma condição básica do ser humano, seja na perspectiva do aleitamento materno, seja na perspectiva de uma outra etapa de vida. Então, essa reflexão a gente precisa fazer. Não estou entrando no mérito das escolhas que as pessoas têm. Alguns nem escolhas têm, nem alimento têm para poder comer. Então, a reflexão que a gente precisa fazer, primeiro, é essa, né? A gente não tem ainda o alimento enquanto direito, e principalmente na pandemia isso ficou muito evidente, de que as pessoas não têm o que fazer. Estão literalmente mendicando, né? Aí vem a importância da atuação profissional. Os profissionais estão engajados na frente de luta em relação ao Covid, as pessoas estão envolvidas em relação à alimentação escolar, o desdobramento que os nutricionistas tiveram que fazer frente aos desmandos do governo federal, as confusões que foram feitas, né? Hoje a gente vê a importância que tem com aquilo que foi construído em relação à segurança alimentar e nutricional e que foi totalmente desmantelado pelo atual governo. Os municípios que fecharam, os estados que fecharam seus restaurantes populares, hoje seria uma importante ferramenta de apoio à população nesse momento. Nós não temos mais isso, nem nas capitais. Vitória, que é a capital do Espírito Santo,
fechou seu restaurante popular, não tem mais restaurante popular funcionando por aqui. E olha a importância desse equipamento público que possibilitava as pessoas terem uma alimentação, alguns franqueados, outros com um preço simbólico de acesso, e que nesse período de pandemia seria extremamente estratégico. Os bancos de alimentos, né, as cozinhas comunitárias e outras estratégias. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão. De fato, nesse período de pandemia, outra frente poderia ter sido trabalhada. Aí a gente começa a refletir, né, como que o modelo hegemônico, também no processo de formação, foi danoso para a gente, porque a gente não consegue pensar uma outra alternativa que não seja orientar, fazer uma palestra, fazer um processo que ainda continua sendo naquele modelo higiênico. Mas acho que é uma reflexão muito boa que a Amada lá traz, que possibilitou a gente colocar isso no âmbito da discussão. Obrigado, Alcemir. Já permeou aí o assunto seguinte, mas eu vou trazê-lo aqui. O Ronisson, de Jaçanã, no Rio Grande do Norte, disse, vocês podem pegar papel para ir anotando, é muita gente. Quando o direito de comer é violado, diversos outros direitos também já foram. A Liliana Bricarelli, nossa conselheira lá de Florianópolis, comentou, estamos sendo violados diariamente com tantos direitos deixados de lado. A Elínia Mateus, lá de Santa Catarina, disse, a política de SAM é intersetorial e, por esse motivo, muitos nutricionistas não enxergam que também faz parte de sua atribuição às políticas de SAM. Beatriz Venâncio, Vanille, nessa abordagem do direito humano, diante do cenário da violação de tantos direitos, inclusive a vida, como nós, nutricionistas, podemos atuar em favor do DHA e SAM, e como ampliar esse debate também em atividades de EAM. E a Dionísia, do INPA, lá do Amazonas, disse, lembrando que existe uma rede de pesquisadores em EAM, como também em SAM, como o PENSAM e a NutriSAM, com os 5 centros de ciência e tecnologia em soberania e segurança alimentar e nutricional, representando os biomas brasileiros, todos integrando e fortalecendo esses temas SAM, DHA e EAM. E o lugar desse bloco é esse, SAM, DHA e o nutricionista. Ave Maria. Um monte de gente linda. Realmente, essa atividade aqui, muita gente conhecida, né? Rony, Cheiro, Ana Beatriz também, todos. Essa questão do nutricionista e a gente entender, né, o papel dele nesse processo, no entendimento de violação desses direitos, como a Alcemir bem falou, quem dera tivesse sido e fosse algo pontual da pandemia, né? Quem dera que esse direito tivesse sido violado só agora, que já era um problema, mas não é de agora, né? A gente passou um tempão fingindo, e aí tem gente fingindo até hoje que não está enxergando, que não está vendo a fome, né? A gente saiu do mapa da fome lá em 2014, mas não significa que a gente erradicou fome. Sair do mapa da fome é sair de uma condição miserável que a gente vinha, que é ter mais de 5% da população passando fome, né? Sair do mapa é ter esse valor reduzido a menos de 5%, mas 5% da nossa população ainda era muita gente, ainda precisava ser feito muito, né? E aí a gente vinha num processo que precisava se implementar novas políticas e melhorar as que já tinha e pensar em novas estratégias, e ao invés disso acontecer, sendo feito o contrário, né? Acabando políticas, distinguindo possibilidades. Então, o papel, eu acho que é importantíssimo, é que a gente tenha nutricionistas que estão agora sendo nutricionistas já de 5, 10, 20, 30 anos, os futuros nutricionistas, os que estão sendo formados para ser nutricionista daqui a pouco, é que todos esses não tirem o foco do que significa o alimento, né? Que é aquilo que a gente falou lá atrás, que é direito. Ele é importantíssimo, eu dei uma passada aqui no chat rápido, vi a questão da imunidade, é lógico, né? O alimento, quando a gente consegue consumir os alimentos, quando a gente tem possibilidade de ter acesso a um alimento de qualidade, a gente pode escolher o que a gente gosta e comer da forma que a gente quer, e a gente pode pensar, né, misturar esse que tem melhor qualidade de nutriente X com aquele, que é muito, isso é o nosso desejo para todo mundo. Quando a gente pensa agora em produção de alimento,
a gente queria que todo mundo pudesse comer bem. E comer bem é isso, comer um alimento que seja livre de agrotóxico, um alimento que seja realmente saudável e sustentável, que não destrua, né, a natureza. A gente está com uma pandemia que tem relação com o que a gente vem fazendo com o sistema, né, com o planeta. Eu não sei vocês, mas eu não me formei, ninguém não me passaram essa ideia de que a nossa casinha tinha que ser cuidada. Essa casinha, planeta Terra, não. Parece que era um negócio que não tinha fim. A gente podia usar o quanto quisesse, esgotar. A gente é ensinado o tempo inteiro que a gente manda na natureza, né? Que a gente diz para onde vai. A gente faz parte dela. E ela existe sem a gente. A gente é que não existe sem ela. E isso está muito claro agora. Então, o nutricionista compreender isso é muito importante. E a Ana Beatriz, ela criou uma estratégia lá em Cuité, né, e chamou aí parceiros, que foi o Empatia na Crise, que é uma estratégia que eu respondo como uma das alternativas, né? Chegar próximo ao produtor local e viabilizar a venda desse produto. Então, na pandemia, a gente teve um bocado de agricultor familiar, o Ronson também faz parte desse projeto, um monte de agricultor familiar que não tinha para onde escoar a sua produção, porque não podia sair de casa. E olha uma estratégia de nutricionistas que ela teve, né? Juntou outras pessoas e criou uma rede de apoio ao agricultor, que alguns não sabiam nem ler, para vender os seus produtos, por exemplo, nas redes sociais e chegar, né, alimento de qualidade. Então, a gente precisa pensar que o nutricionista tem muitas ações para além dessa prescrição e desse teor biológico que o Alcemir falou agora há pouco. Olha só, um nutricionista que articulou as redes sociais e conseguiu vender a produção dos agricultores locais, foi uma ação de nutricionista muito importante, né, que teve importância grande lá na região. Pensar fora da caixinha mesmo. Obrigado, Vanilla. Alcemir? Ótimo. Primeiro que a gente ficaria, com certeza, aqui meia hora ou mais falando só sobre esse bloco aí, as colocações que foram feitas, muito, muito boas. Não vou atrever a falar o nome de todo mundo, mas abordar um pouco a temática. Eu me lembro que a primeira acho que foi do direito humano, né, violado, da alimentação enquanto violação, os demais direitos são violados. Isso é uma triste realidade, mas que é importante a gente refletir. Quando falta comida, falta um monte de outras coisas. Falta até família, falta amor, falta um monte de coisas, mas falta trabalho, falta dignidade, falta autonomia para aquele indivíduo. Saúde e educação não precisa nem dizer mais, né? A gente tem observado, mas essa é uma reflexão muito importante. Faltou alimento, tem uma série de outros direitos que foram violados, não foram permitidos para essa pessoa. A política é são intersetorial e os nutricionistas precisam compreender isso, né? Eu me recordo que uma vez a gente fez algumas visitas de disciplinas também de educação nutricional e uma delas a gente foi conversar com um agricultor, conhecer uma propriedade de um pequeno produtor que fornecia alimento para a alimentação escolar do município de Jerônimo Monteiro, no interior do Espírito Santo. E conversando com o agricultor, ele passou uma frustração dele e pedia para as futuras nutricionistas, né? E dizia o seguinte: puxa, quando vocês receberem a minha couve lá no local que eu tenho que entregar, não reclame, não peça para voltar porque ela não está tão verdinha, tão grande, ou tem alguns furinhos, não. Pelo contrário, rejeite aquela que está muito verde, muito grande, muito bonita, muito vistosa, porque essa aí eu sei que meu vizinho usou agrotóxico, eu sei que eu não utilizei. E a minha, às vezes, ela vai perder um pouquinho da cor, porque leva um pouquinho mais de tempo para chegar até lá. Então, fez uma reflexão que ultrapassava essa questão do valor nutricional da couve e dos seus ingredientes, sabe? Do modo de preparo. Então, ele deu uma mensagem para elas, que elas não poderiam vivenciar isso somente num relato meu, academicamente falando. A outra foi numa conferência regional de segurança alimentar. Nós tínhamos aproximadamente 11 municípios, a gente abordava assim, essa fala que o Vani trouxe para a gente, da importância do consumo de alimentos que não tenham agrotóxicos, de cada vez mais diminuir a sua utilização. E aí, um agente público, um agente de um instituto do Estado, levantou e falou: professor, como é que a gente vai fazer para dar conta dessas pessoas de se alimentar? Uma pergunta até que é muito corriqueira. Como é que a gente faz o manejo biológico? E claro, eu não tinha a mínima condição de explicar para ele como é que se dava na prática o manejo biológico. E olhei e estava um agricultor, estava o Joca lá no fundo. Eu chamei: Joca, vem cá, por favor. Fala para ele como é que você faz lá na sua produção.
E ele foi explicar como é que se dava todo o processo. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de dar voz a quem de fato faz o processo do controle biológico na comunidade e explicou para as pessoas como que era possível de se fazer. E explicou e deixou claro, dá trabalho, dá, mas eu sei que é importante que meu filho come daquele alimento. O filho do vizinho vai comer lá na escola, o filho do outro vai comer. Então ele fez um trabalho mostrando como é que isso era possível. Né? Então, de alguma maneira, a gente, de fato, perde um pouco esse referencial e acaba entrando num modus operandi que é um tanto quanto perigoso, academicista demais. E a gente precisa repensar as nossas práticas de uma forma que entenda que, inclusive, defender a alimentação, defender direito não é crime algum, como alguns dentro da própria área da saúde, dentro da própria nutrição, entende que a nossa atuação é quase que uma atuação marginal, no sentido marginal criminoso, né, de crime da sociedade, e se o crime for defender direitos humanos, a gente assume que ter essa ficha suja o tempo inteiro, como se diz, porque a gente vai fazer a defesa do direito humano à alimentação adequada. Não é demérito algum, muito pelo contrário. Acho que é importante atuar nos espaços que vão incidir na política pública, os espaços de conferências municipais, seja da saúde, seja da desenvolvimento territorial rural, seja de segurança alimentar, seja de educação. Enfim, é lá que as políticas vão ser traçadas, as deliberações vão incidir numa política, num plano municipal, num plano estadual e num plano nacional. Então, é uma conquista longa, sim, que talvez não venha no estetoscópio, fazendo a figura do que a Vanille trouxe para a gente no início, nenhum demérito a isso, mas que requer, de fato, enquanto política pública, colocar os pés no chão. Por falar em colocar os pés no chão, me lembrei agora de uma visita que a gente fez também numa atividade de estágio, já mais próximo à capital, no município de Vila Velha. A gente tinha uma das atividades nas sextas-feiras, era fazer visita na casa de pertença, ou tinha alguma criança que tinha nascido para fazer orientação do aleitamento materno, e a gente sempre andava, era um sol muito forte, era um sol, e a gente andava na unidade de saúde aproximadamente 20 minutos, poeira batida, passava o ônibus, aquele poeiral, ou quando chovia era lama pura, e os alunos fizeram uma reclamação para a coordenadora do curso, porque eu estava levando os alunos para uma condição que era impossível de desenvolver estágio, uma condição subhumana, porque elas pegavam sol, elas molhavam os pés, perdiam um sapato quando tinha que atravessar na lama, e aí eu fui dialogar com a turma. E falei, vocês fazem isso quantas vezes por semana? Não, só na sexta-feira, porque durante os outros dias da semana a gente fica na unidade de saúde. E vocês imaginam quanto tempo essas pessoas levam todos os dias sendo submetidos a sol, a lama, a poeira, a mosquito, não tem ventilador, não tem uma unidade de saúde próxima? Você está reclamando porque você vai numa manhã de sexta-feira, um período da tua vida. Como foi importante você sentir isso e ver que não é bom, é ruim? Agora imagine estar submetido a isso todo santo dia, ou tiro santo, mas todos os dias da semana, e entender que faz parte de um processo de opressão, que não é só o acesso à unidade de saúde, é o acesso a transporte, é o acesso à limpeza pública e assim por diante. Ou seja, fazer essa reflexão é muito mais produtivo do que chegar lá e sentar com eles e fazer uma discussão em termos de higienização de alimentos. Eu me lembro que nessa mesma comunidade havia uma dificuldade da gente fazer atividade em grupo com a comunidade, porque não tinha um espaço físico para a gente fazer isso. Então a gente fazia no ponto de ônibus, que era o momento em que as pessoas se juntavam, porque passava ônibus de hora em hora, então a gente tinha que saber a hora que o ônibus passava, e no ponto de ônibus aglomerava bastante gente. E era quando a gente fazia as ações de educação alimentar e nutricional. Então a gente às vezes quer desenvolver ações de educação alimentar e nutricional tendo todos os equipamentos, todo o aparato tecnológico. Isso é só uma ferramenta. O principal está dentro da gente. O principal é tudo aquilo que o Vanille sinalizou. É o amor à profissão, é o amor às pessoas, é o amor ao direito, o direito, nesse caso, humano, à alimentação adequada e saudável. Por enquanto, a gente fica aqui. Minha gente, só tem mais 5 minutos, a gente está muito ferrado. 5 minutos eu não dou conta nem de ler tudo que eu separei aqui. Olha só. Esse mediador é maravilhoso, né, minha gente? Vamos Diego, combinar. a gente consegue estourar uns 5 minutos, 10, Diego? Como é que tá isso? Deixa eu perguntar aqui para o diretor. Ó, vamos lá. Eu ia fazer 2 blocos, vou juntar umas 10 frases aqui, umas 10 provocações aqui de uma vez só. A Bianca Blanco, de Osasco, comentou assim: a disciplina de EAN traz ao estudante um olhar ampliado da nutrição. Sou apaixonada por esse conceito que
transformaram minha maneira de atuar e ensinar. Nossa colega Alda Livera, da Asbram, lá do Pernambuco, comentou: Vanille, como você vê a formação do nutricionista em EAN em relação a essa sua visão maravilhosa? A Dionísia do IMPA do Amazonas colocou: o docente formador de futuros colegas nutricionistas tem uma enorme responsabilidade nesta formação. Então, tenho certeza que os alunos que passaram sob a tutoria de Vanille serão profissionais diferenciados. A Milane Barroso Vieira, não consegui descobrir de onde ela é. Aos poucos, o nutricionista está começando a ser valorizado, graças a Deus, mas ainda tem muito que melhorar e ser valorizado. A Cristiane Peronde, de Romelândia, Santa Catarina, comentou: Dali Paulo Freire. A Cláudia Cruz, do Rio de Janeiro, do CRN4, colocou: fazendo um paralelo com a palestra de hoje de manhã da Raquel Adjafre, a gente tem um mundo por explorar e alguns profissionais preocupados em defender o direito de postar antes e depois. Fabiana Poltronieri veio com mais uma de suas pérolas. Precisamos de uma nutrição atenta e politizada, pois a nutrição Beverly Hills serve a quem? E daí eu já vou juntar com mais duas que eu tinha separado. Da Ana Elisa Rinaldi, de Uberlândia, que disse: excelente apresentação. Vanille, gostaria de saber sua visão sobre fazermos estas ações de EAN que você apresentou de forma mais pontual. Digo pontual, pois às vezes o estudante tem contato com crianças uma vez. Ressalto que as ações são extremamente ricas e necessárias. A Mariana Meirelles Ruoco, acho que é de São Paulo, perguntou: Vanille, qual a melhor forma de abordar os saberes populares em EAN, considerando que muitos deles não possuem evidência científica? Como equilibrar saber popular e saber científico em EAN num mundo mergulhado em fake news? Então, nós temos aqui o papel do docente da EAN na ampliação desse olhar sobre alimento e sobre a nossa valorização profissional. O mundo, hein? Diego, é até 7 horas? Como é? Vou fazer o resumão do resumão, né? Diego está dizendo que a gente pode estourar um pouquinho o tempo. Ai, obrigada. A Alda traz a questão da formação, e aí é minha paixão, né? A formação é minha paixão, e a gente está junto em algumas coisas por causa disso. A gente precisa ainda fazer alguns importantes ajustes, né, nessa formação para esse olhar da EAN. A gente ainda tem, é muito mais forte, uma formação prescritiva ainda, né, por mais incrível que seja, ela ainda está muito presente e muito forte, né, de achar que o nutricionista, eu brinco com meus alunos dizendo: vocês acham que a gente é o quê, né? Quem é você que acha que olha para o outro e diz: eu quero que você coma assim porque eu estou dizendo que é? Quem é você na fila do pão, né? Assim, por que a pessoa... Eu sempre peço para eles perguntarem por que a pessoa vai fazer o que você está dizendo que é para fazer, né? Porque não se trata de uma relação de eu digo para você fazer, você faz, né? Eu estou com você aqui para pensar com você como é que você vive melhor, e de bolo eu vou viver, e de junto eu vou viver também, porque se você viver bem, eu consigo, se eu estou perto de você, eu vivo também, né? Essa ideia do bem viver, que não é só o meu, né? Mas que quando a gente está olhando um bem viver do outro, a gente está construindo o bem viver de todo mundo, né? É isso que a gente quer. Então, para a Alda, é por isso que a gente está brigando, está trabalhando tanto, a Alda, lá nas diretrizes, porque a gente precisa pensar numa formação que abarque, que fale, que toque nesses aspectos. Algumas vezes em sala de aula, eu tenho na minha disciplina de EAN, tem uma aula de humanização, e não é raro eu ouvir falar, ouvir o estudante dizer assim: é a única vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. Então, como assim a gente não tem humanização na formação? O que é isso? E é um contexto, né, muito grande, porque a gente diz para o estudante que quando ele for nutricionista, ele enxerga o indivíduo como ser humano. Mas quando a gente é professor, será que a gente trata o nosso estudante como ser humano? Porque às vezes eu acho que não. E a gente aprende muito mais pelo que a gente vai vivenciando, tá? E a Paula também, que nos ensinou bastante, do que pelo que a gente escuta, né? Então, você ouvir um professor que ensina, que está teoricamente lá, ensinando você a ser nutricionista, dizendo que você tem que considerar as pessoas, mas ele não considera você como gente, onde é que está esse aprendizado? Essa relação inicial já precisa ser desconstruída, reconstruída, remodelada, né? Quem é o estudante nesse processo?
esse futuro nutricionista, como é que ele está sendo enxergado, como é que ele está sendo visto, para ele poder refletir e criar suas próprias, né, formas de fazer. Então, eu acho que a formação tem muito aí para caminhar. A questão da atividade pontual que a colega colocou, existem atividades pontuais, isso faz parte das ações de AAN, né? Isso é uma atividade. O X da questão não é que se essa atividade é pontual ou não, sabe? É o que eu estou colocando nessa atividade pontual, né? Vai ter esse momento que a gente vai encontrar, uma sala de espera é uma atividade pontual e que tem um valor importantíssimo, né? Mas eu não posso ir para uma sala de espera, como eu já vi, por exemplo, a profissional dizer para um agricultor que ele substituísse comer feijão por grão de bico no sertão da Paraíba. Então, essa é uma atividade pontual, mas o problema não é a atividade pontual, é o que foi colocado, né? Percebe que quando a gente faz uma atividade pontual, a gente vai colocar nela o que a gente entende, o que a gente acredita, o que a gente pensa, o que a gente faz. Então, a questão não é essa, faz parte, é o olhar para mesmo, né? E a outra pergunta dos saberes populares daria uma mesa, só isso, tá? Porque aí a gente tem um olhar aí do que a gente está falando sobre saber popular. Saber popular não é fake news, jamais, nunca nessa vida, né? A gente está falando de saberes tradicionais, de pessoas, e quando diz assim, não tem respaldo científico, às vezes não chegou ainda o respaldo, daqui a pouco vão provar, mas a maioria tem, né? A maioria dos saberes que a gente aprende com a avó, daqui a pouquinho a ciência vai e prova, então a gente tem só que ser sensível ao ouvir. Eu vou encerrar essa resposta com... Eu participei de um projeto de extensão quando era estudante, do professor Eymar de Vasconcelos, aqui da Paraíba, não uma referência à educação popular, para mim, para o Brasil, e eu tive essa sorte de ser extensionista de Eymar. E a gente o projeto era ir na casa das pessoas, falar sobre não sei o quê, porque ele nem dizia o que era para falar. Eu, desesperada, vestida de branco, num bairro periférico, para falar sobre a nutrição, e eu decorei 3 frutas. Eu decorei algumas frutas, que era para se o povo falasse, eu dizer, né, sou estudante de nutrição, e os benefícios da banana E aí eu cheguei numa casa para fazer a visita nesse projeto, e as pessoas começaram a conversar, e a gente sentou embaixo de um pé de jambo. E o dono da casa, sentado embaixo do pé de jambo, a estudante de direito não tinha o que fazer, fez, eita, isso aqui é um pé de jambo, né? Para que serve o jambo, hein, nutricionista? Disse, gente, eu tive vontade de matar aquela menina, porque eu não sabia nem para onde ia o jambo, assim, não fazia ideia. Eu decorei banana, melancia, melões, frutas que eu achei que eram típicas daquele lugar, porque eu tinha um preconceito. Eu achava que aquelas pessoas comiam alguns determinados tipos de alimento. Eu imaginava, eu fazia meus preconceitos. E aí, o senhorzinho, o dono da casa, viu meu desespero, porque ele viu que eu não sabia falar de jambo. E é óbvio, eu não sabia nada de jambo. E ele fez, deixa eu contar a história desse pé de jambo. E aí ele contou quem plantou o pé de jambo, do avô, até chegar para que ele usava as folhas do pé de jambo, como é que ele usava o jambo. Ele ensinou como limpar, como lavar, como usar a folha. Isso é o saber popular que eu estou falando, que a gente está falando aqui. Ninguém fala melhor de jambo para mim do que aquele senhor embaixo daquele pé de jambo plantado pelo avô dele. São esses conhecimentos que a gente não pode deixar passar. Não tem relação com fake news, né? Fake news é outra coisa. E quem está inventando... E olha, quem inventa fake news não é nem essas pessoas, quem inventa fake news são pessoas que têm mais acesso, inclusive, à informação. Eu vou começar aí pela experiência relatada da Vanille do pé de jambo, né? E dialoga até com uma observação que fizeram. Não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes, né? Por favor, vivam Paulo Freire, se deliciem, se permitam, desçam do muro, desçam. Tem um lado que é bonito. Se permitam descer do muro, não fiquem em cima dele. Alguns elementos importantes, eu vou trazer uma coisa que praticamente todos têm, o Instagram, né, as redes sociais. E aí eu fico vendo uma euforia, uma correria para aquelas estratégias mercadológicas de como atender, como ter mais clientes, como ter não sei quantos seguidores, como fazer isso, como fazer aquilo. Para que tanto seguidor, gente? Para que tanto dinheiro? Para gastar mais? Alimentar esse sistema que está fazendo tudo que está
acontecendo e que a gente está debatendo aqui, que é hegemônico e que é contra distribuir alimento, inclusive. Então, tem alguns elementos importantes para a gente. A prática docente é fundamental, a Vanille já sinalizou, né? Tem várias maneiras de resistência que nós encontramos dentro da nossa própria, nosso meio enquanto docente, onde o cientificismo ele é colocado no meio de produção também uma produção capitalista de números, de artigos, de quales, disso, daquilo, outro. Né? A gente vive essa pressão, o meio acadêmico nos coloca nessa condição, onde cada vez mais eu tenho que subir, galgar cargos maiores, né? E isso está condicionado a determinadas coisas, mas não está lá no Lattes fazer as pessoas felizes, não está lá no Lattes conhecer a feirinha da comunidade, não está lá no Lattes visitar um assentamento rural, um assentamento de sem terra. Isso não entra no Lattes, não tem espaço. É dessa ciência que a gente está falando, é dessa ciência que não dialoga com saberes, dessa formação que mostra para o nutricionista que ele vai fazer na alimentação escolar, mas não consegue mostrar para ele que tem determinadas combinações de alimentos que para algumas religiões não é possível daquela criança comer naquele dia, porque ele aprendeu dentro de um contexto de comunidade tradicional, de religião de matriz africana, que ele não pode misturar tal alimento. E a gente está longe disso, longe. Eu fui aprender como? Na universidade, não. Eu fui aprender dentro do Conselho de Segurança Alimentar Nacional, dialogando com as comunidades. O que eu aprendi, o pouco que eu sei que eu posso distribuir para as pessoas em relação à segurança alimentar e direito humano, não foi a universidade que me deu. Foi o movimento social. Foi dialogando com cigano, foi dialogando com indígena, foi dialogando com agricultores, com pescadores, vendo a dificuldade deles. E isso foi me ajustando, me ajudando a quebrar aquela construção em que eu tinha de determinados muros, de determinados conceitos, ou preconceitos mesmo. É isso que fez a modificação, e é isso que eu procuro levar para os alunos, levar para o debate, não levar como uma verdade concreta também. Aproveitar a realidade que tem ao redor. Isso faz uma diferença gigantesca. Uma coisa que os alunos às vezes me cobram, coisa simples do cotidiano da universidade, professor, você não fez da frequência hoje, né? E nem vou fazer. Vocês vêm aqui o dia que vocês tiverem vontade de vir para conversar, para assistir aula. Não assistam a aula, obrigado. Não assistam. E o resultado disso é que a ausência de alunos é praticamente zero nas aulas. O debate, dar voz ativa para eles é fundamental nesse processo. Se eu não dou voz ativa para o aluno, como que ele vai dar voz ativa para a sociedade, para a comunidade, para os pacientes, para os indivíduos, ou quem quer que seja que ele vai dialogar? Ele tem que aprender isso durante a formação dele. Ele tem que aprender isso durante a formação dele. E a gente é referência para esses alunos. Vanille é referência para esses alunos. Juarez, todo mundo, todos nós somos referências, independente de sermos professores, mas pelo aquilo que a gente faz. Por essa situação pontual, como a Vanille colocou, né? Depende do que é esse pontual. E depende do que é aquilo que é rotineiro. Dependendo do rotineiro, era melhor que ele fosse anual, vamos dizer assim. Ele faria menos dano, né? Então, não é a frequência em si. Claro que quanto mais frequente a gente imagina que isso vai tornar a coisa muito mais fácil, mas nem sempre se dá dessa maneira, sabe? E a nutrição é importante estar atento, estar politizada assim, né? E quando a gente fala politizada no nosso país, as pessoas aceitam e assumem como política partidária, não. Politizada enquanto política pública, pelo menos, né? Vamos assumir a política pública, algo que vai ser colocado em prática para que melhore o cenário que está sendo colocado no campo da alimentação, para que melhore o quadro de sobrepeso, para que melhore o quadro de doenças crônicas não transmissíveis, para que melhore o quadro de exclusão de pessoas que não têm acesso à alimentação, para que a gente saia desse quadro vergonhoso que as pesquisas em relação à segurança alimentar mostraram para a gente recentemente. Nós voltamos para um quadro dos anos 2000, início dos anos 2000, de praticamente 2 décadas perdidas, que a gente possa politizar esse debate. Essa é a política que a gente quer fazer. A política do diálogo, da convergência, da divergência também, de mostrar que tem outros caminhos. É isso que a gente precisa fazer enquanto nutrição. E aí a valorização da categoria, acho que alguém mencionou, né? É importante sim buscar, mas não coloque isso como um foco fundamental de valorizar a categoria, esperando que os outros valorizem. A valorização vai se dar nos nossos atos no dia a dia, no cotidiano. Como que eu vou lidar com o outro? Como que eu vou ter uma relação mais humana, mais harmônica com as pessoas? E essa relação mais humana e mais harmônica passa muito distante das cifras. Muito distante. Talvez tenha até uma relação inversamente proporcional. E que a gente, nesse modo de produção, nesse modo de sociedade, não queira enxergar
essa realidade. É preciso entender que tem gente que está faltando pouquíssimo para morrer todos os dias porque não tem alimento em casa. E isso não é drama de professor de área social, nem de Vanille, que também atua na área social. Não, é de quem vê o cotidiano. O cotidiano é pesado para a gente, o cotidiano é pesado para muitas pessoas. Eu poderia não estar ligando para nada disso, mas eu tenho uma história, uma origem também aí relacionada à Paraíba, tão defendida e divulgada por Vanille. Foi isso que me fez chegar na nutrição e foi isso que me fez atuar na área social. Minha origem é lá de Serra Redonda, na Paraíba, e tenho muito orgulho disso. Né? Os meus pais do processo histórico, e que foram parar no Sudeste por conta do quadro de exclusão social, de êxodo rural, que a gente aprendeu na história. Então, e a gente não quer, isso é importante a gente frisar, não há como dissociar qualquer discussão no campo da nutrição, em qualquer área que seja, sem o contexto histórico e político que a gente vive, ou que a gente viveu. Quem insistir em fazer isso, está fazendo fantasia, não está fazendo nutrição da maneira como ela deve ser efetiva e contextualizada. Por enquanto, é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, Alcemir. Minha gente, vamos para o nosso encerramento. Está muito bom aqui, o povo está lamentando no chat, que está acabando. Vanille, para quem segue Vanille nas redes sociais, Vanille é muito boa em postar vídeos, declamando poesia e fazer cards. Nós já temos o próximo card, Vanille. Desça do Muro, Barros 2021. A sua frase foi citada aqui mais de uma vez no chat. Desçam do Muro, Barros 2021. Olha aí, Alcemir. Olha só. Para a gente fechar, eu vou ler aqui, vou comentar mais algumas coisas, e daí queria abrir para vocês para as palavras finais, rapidamente. A Lilian Miranda, falando sobre essa coisa da educação popular, disse assim: a ciência hegemônica é ainda muito restrita para compreender mecanismos complexos das práticas tradicionais de cuidado. Também merecia um card. Lilian maravilhosa. Miriam Cruz, nossa conselheira do Rio de Janeiro, chamou a atenção para o controle social. O protagonismo da nutricionista e do nutricionista passa também pela participação nos espaços de controle social, seja na saúde, na educação, na assistência social ou no Conceia. Vânia Parceiro, nossa conselheira também, comentando uma frase da Elínia, escreveu: perfeito, Elínia, você está fazendo um trabalho de ouro, conhecendo um pouco a realidade da falta de verba para nosso trabalho. Tem que usar muita criatividade e parcerias, e daí é esse lugar onde eu queria chegar. Vivian Honorato, nossa amiga da Bahia, precisamos fortalecer espaços que gerem reflexão como proposta de ação. A Bianca Blanco, de Osasco, escreveu assim: acho que vale pensar em um desdobramento dos diálogos nas redes sociais desse grupo. Quem sabe um grupo no Telegram, e daí só para vocês saberem, se juntou ela com a Cristiane de Santa Catarina, com a Paola, e o grupo já está criado, vocês estão convidados para entrar no grupo depois que acabar. Então, eu convido vocês para as palavras de encerramento, inclusive resgatando essa questão da intersetorialidade, da parceria, da participação social na IAM. Enfim, fiquem à vontade. Ai, gente, nem sei como encerrar essa conversa toda. Queria sentar ali no corredor agora para fazer o coffee break com todos vocês, né? Eu acho que esses espaços, né, eu fico feliz, né, agradecer ao Alcemir que topou essa manobra, que essa vontade junta de fazer uma fala, né, de fazer um momento que a gente pudesse dialogar. É a AN, mas é a AN nessa perspectiva que a gente compreende que de estratégia e no contexto, né, de SAM e de direito humano à alimentação. Então, para mim, é uma alegria imensa. Eu espero que a gente crie outros canais mesmo. Eu acho que o movimento é esse, né? Criar canais de diálogo, de possibilidade de pensar outras coisas. Eu tenho certeza que todas e todos chegaram aqui no Combran e já foram remexidos em alguma área do seu pensamento, da sua prática, já vai sair. E é para isso que servem esses encontros, né, chamados encontros científicos, e que, além de ser encontros científicos, são encontros de vidas, né, de almas, de pessoas, de vida, né, de possibilidades diferentes de enxergar. Então,
esses momentos que a gente pode partilhar e construir outras possibilidades de entendimento sobre EAN e sobre a nutrição como um todo, é muito importante. E que bom que a gente está podendo fazer isso, né? Mesmo com toda a dificuldade que aconteceu. Então, agradecer e parabenizar muito a equipe do CFN, que está aí por trás, organizando também junto com a gente. E claro que eu vou participar dos grupos. Meu nome é grupo, meu sobrenome é grupo também. Bia, que está escutando aí, que já sabe. Quando eu crio outro grupo, ela não é possível que ela vai criar outro grupo. Mas eu adoro comunicar, né? Eu adoro conversar e adoro a possibilidade de aprender. Então, que a gente siga, né, nesse caminho de pensar essa amplitude que é a nutrição, né? Nutrição é muito lindo, é uma ciência muito linda, muito grande, muito ampla. E, às vezes, como foi colocado aí, né? O povo brigando para colocar antes e depois, minha gente. Ser nutricionista é muito mais do que isso. Ser nutricionista está para além do que você constrói na barriga tanquinho do coleguinha. Está muito mais do que a composição corporal do indivíduo. A gente escolheu uma ciência, né? A ciência da nutrição, ela é maior do que esses aspectos que prenderam ela, igual o Google fez. A gente precisa remodelar esse Google. Meu desejo é que um dia a gente digite nutricionista lá no Google e apareça uma diversidade de imagens, sabe? Uma diversidade de pessoas, uma diversidade de cenários, e não que apareçam pessoas, né? Mulheres altas, brancas, loiras, enroladas na fita métrica e com fruta ao redor e um estetoscópio. Nutricionista é muito mais do que isso. Nutricionista não é esse negócio que está aí, sabe? E quem vai fazer isso acontecer somos nós. É a nossa prática, é a nossa praxis, né? É o que a gente faz, é que vai transformar a nossa profissão e que fortalece, já que se falou tanto de fortalecimento, né? Eu acho que a gente fortalece a nossa profissão quando nós entendemos quem somos enquanto profissionais dessa profissão, né? O que é ser nutricionista? Que nutricionista você está sendo? E que nutricionista você quer ser e pode ser, né? Quando falaram aí dos meus alunos, meus ex-alunos são maravilhosos, muito melhores que eu. Muito, muito. Porque eu sempre digo a eles, né? Eu não sei, Alcemir lá, eu olho para os meus alunos, meu filho, você é muito melhor do que eu. Olha as possibilidades que você tem. Eu estudei nutrição na biblioteca, sem internet. Você tem mais facilidade. É lógico que você vai ser melhor. Então, a gente quer isso, né? Bons nutricionistas de verdade, que escuta, que sabe o que é alimentação, que sabe o que é alimento enquanto direito e que pode fazer muito, e que pode contribuir muito na vida das pessoas. Foi para isso que eu vim para esse curso, foi para isso que é por isso que eu estou até hoje aqui, né? Porque todo mundo sabe, senão eu já estaria no campo artístico, que é um negócio que eu gosto mesmo, né? Mas a gente está na nutrição para poder construir possibilidades de vida melhor. Então, muito obrigada por esse espaço, obrigada ao Alcemir por partilhar. Juarez, muito obrigada por estar aqui. É muito bom ter você aqui também. Alcemir? Bom, também queria agradecer ao CFN por ter acreditado nessa nossa aposta, nessa nossa proposta. A Ivanilha, a gente já vinha há algum tempo pensando em fazer algo de maneira integrada, e isso foi possível a partir dessa oportunidade que o CFN nos possibilitou aqui no Combran, né? Agradecer a Juarez por essa capacidade que ele tem. É difícil achar outra pessoa. Vanille, por esse potencial, esse amor todo, essa forma como ela se projeta para a gente, se projeta para o mundo e para a nutrição. A gente ficava conversando, né, Vanille? Como é que a gente vai dividir essa fala? Como é que vai ser? Eu falei, não, é muito fácil. Deixa que eu pegue a parte de política, a parte prática é com você mesmo, que vai embora. Você é a parte prática da IAN em pessoa, né? Acho que isso foi bem tranquilo. E acho que o debate foi legal. Agradecer a todos e todos que participaram e trouxeram contribuições. E o nosso diálogo aqui não foi no sentido de desqualificar a nutrição, muito pelo contrário, é qualificá-la, é potencializá-la, né? É trazer para o debate, trazer para a discussão situações que podem ser melhoradas e que certamente vão melhorar. Melhorou muito da época que eu me formei, melhorou muito certamente da época que o Vanille se formou, e a gente tem possibilitado aos nossos discentes que eles possam dialogar com a gente. E é um aprendizado também para nós, enquanto docentes. Eu digo para vocês que várias vezes eu chego em sala
uma perspectiva, uma proposta e mudo completamente. O meu maior desafio hoje como professor é conseguir montar um cronograma para o semestre inteiro. Eu não consigo montar, eu não conheço a turma, não conheço os alunos, eu não sei como é que vai ser receptivo, como é que não vai ser. Então esse é meu nó. Meu nó quando tem que apresentar um cronograma, porque eu sei que é totalmente fictício, eu não vou cumprir nem da primeira e segunda semana, talvez a primeira, que é a apresentação e diálogo com os alunos, porque processos avaliativos, como é que eu vou definir no início? Eu não sei, não tem como eu discutir, não sei o que vai ser condizente com a turma. Isso vale para tudo, não só para a prática docente, mas a prática do cotidiano, os projetos de extensão. O projeto de extensão que a gente vai é voltado para a atuação em conselho de política pública. Os professores ficam me olhando, o que você vai fazer dentro do conselho? O que você vai fazer dentro do conselho de alimentação escolar? Eu vou dialogar, eu vou discutir com a política pública, eu vou levar a contribuição e trazer a contribuição da política pública para o âmbito universitário. Acho que tem alternativas que a gente pode dialogar de maneira franca e cumprir o papel social da universidade, cumprir o papel social nosso como ser humano, que é tão mesquinho na vida desse mundo para se formar, ganhar dinheiro, comprar carros, casas, viagens maravilhosas e não dar nenhum tipo de retorno para a sociedade. É desigual, é desumano, né? E saber que tem gente que não come uma refeição ao dia, pelo menos, né? Pelo menos uma, que dirá 3. Então, acho que a gente está cumprindo o nosso papel em trazer para o debate da educação alimentar nacional a humanização, o diálogo permanente e o respeito aos saberes que existem nas pessoas. As pessoas não são um mero depósito, simplesmente. Elas têm como ecoar, e que a voz delas possa ecoar no nosso cotidiano, na nossa construção de nossas práticas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez mesmo. Sobre Telegram, não sei, eu entrei no WhatsApp quando eu fui para o CFN, porque me vi obrigado, praticamente não conseguia dar conta. Então, eu ia dizer isso, ele quase não tem WhatsApp. Eu não sei, eu criei Instagram há pouco tempo, a Vanille vai ter que fazer um processo de convencimento muito grande, mas vamos lá, estou muito feliz com as reflexões, acho que isso é o mais importante que a gente leva para o debate e trata o debate. Mas, de repente, alguma coisa, Vanille, gesando no que eu penso, também pode ser pensado de outras rodas de conversa como essa, com esse grupo e aumentando o potencial. Muito obrigado mais uma vez mesmo. A gente resume para você o que está rolando no grupo, Alcemir. Gente, obrigado. Eu vou encerrar essa mesa com um comentário da Darlene Ramos, nossa conselheira, diretora, tesoureira do CFN, que estava aqui interagindo com a gente o tempo todo, e ela disse agora, que chat lindo foi esse, né? E eu fiquei pensando aqui, porque a gente, diferente de uma reunião do Zoom, a gente tem um chat em que a gente não vê o rosto um do outro. A gente não pode perceber a comunicação não verbal, a gente não pode olhar no rosto emocionado, a gente só lê. E daí eu me lembrei de Dulce Magalhães, a amiga que desenhou essa mandala que está ali atrás, e que já passou para o outro plano, que dizia que as palavras têm o poder de estruturar a realidade. E a gente vê como é lindo, como as nossas palavras criaram esse bate-papo e criaram esse chat, porque a gente sabe que a gente podia ter começado com o mesmo assunto e podia ter enviesado para um outro lado, não tão rico, não tão acolhedor, não tão bonito. Então eu gostaria de agradecer a todos e a todas que enriqueceram esse bate-papo, as amigas que começaram o bate-papo lá, que puxaram a conversa lá porque o pessoal estava tímido, Alda, Fabi, a Mábela, que puxaram a conversa lá no início, Raquel, Kerper, e agradecemos, enfim, continuamos no Telegram e nas outras redes sociais, continue acompanhando a programação do Conselho, e a Asbram pediu que todos deem uma passada no Nutri Saber, porque nós temos pessoas, referências da área, que estão lá disponíveis para conversar. Cliquem lá em expositores e cliquem no Nutri Saber, porque tem muita informação além das palestras. Lembre-se que o Combran a gente também faz ele pelos corredores, e vamos viver os corredores. Beijo, obrigado, minha gente. Beijo.